que é o Talibã, quando e como ele surgiu? O Talibã é um grupo fundamentalista que atua no Afeganistão desde os anos 1990. Com uma visão extremista da religião islâmica, sua origem se deu após a Guerra do Afeganistão, que aconteceu de 1979 a 1989. Neste conflito, a União Soviética e o governo do Afeganistão, de orientação marxista e que havia chegado ao poder naquele país com um golpe de Estado em 1978, enfrentaram milícias ligadas ao Paquistão e à Arábia Saudita. Estes grupos paramilitares, chamados Mujahidins, tinham também apoio logístico e treinamento da Inglaterra e dos Estados Unidos. Entre as tropas que receberam treinamento, dinheiro e armas dos Estados Unidos estavam nomes como Muhammad Omar, Akhtar Mansur e Hibatullah Akhundzada. São 3 fundadores do Talibã, que começou como um grupo de estudos do Islã. Inclusive, Talibã significa estudante. Em 1994, Omar, com cerca de outros 50 estudantes, decidiu criar uma organização que militasse pelo endurecimento das leis no Afeganistão, seguindo uma interpretação extremista do Código de Conduta Islâmico. Com amplo apelo em escolas religiosas do Afeganistão e do Paquistão, em 1995 o Talibã já contava com cerca de 15 mil membros. Entre os posicionamentos de Omar estavam a oposição tanto à invasão soviética, que trouxe costumes ocidentalizados ao Afeganistão, quanto às milícias que governavam parte do país. Na época, diversas facções de mujahidins disputavam o poder naquele país, em uma guerra civil que durou de 1992 a 1996. Na visão do Talibã, os conflitos geravam sofrimento ao povo afegão e só aconteciam porque a população não seguia as interpretações mais rígidas do Código de Conduta Islâmico. Já em seu princípio, o Talibã tinha uma própria milícia, devido às armas e treinamentos recebidos dos Estados Unidos durante a guerra contra a União Soviética. Em dezembro de 1994, lançaram um ataque à cidade de Kandahar e tomaram o poder na região. E em setembro de 1996, o Talibã já tinha conquistado a capital Cabul. Entre 1996 e 2001, o Talibã foi o governo de fato do Afeganistão, o nome de Emirado Islâmico do Afeganistão. Após 2 décadas de conflitos entre a invasão soviética e a guerra civil, a região estava destruída e o acesso a itens básicos como água potável, comida e eletricidade dependiam de ajuda humanitária. Uma política de desconfiança em relação aos não-muçulmanos, o Talibã dificultou muito as ações de organismos internacionais no país. Nessa época, o Talibã firmou parceria com o grupo terrorista Al-Qaeda. A Al-Qaeda, inclusive, atuou durante anos dentro do governo afegão, na época em que este era comandado pelo Talibã. A filha de Omar se casou com um dos filhos de Osama Bin Laden, em um estreitamento dos laços entre os 2 grupos. O Talibã também é conhecido por usar extrema violência. Entre as suas ações, há a coerção, ameaças e até a execução de opositores. Após o ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas em 2001, o governo dos Estados Unidos, em conjunto com outros países, invadiu o Afeganistão, dando início à chamada Guerra ao Terror. A ofensiva foi intensa e em cerca de 2 meses, o governo do Talibã havia sido deposto. Ao longo das décadas seguintes, tropas estadunidenses se mantiveram na região, além de realizar incursões em países próximos, como Iraque, Síria e Iêmen. Apesar de ter gasto mais de 1,5 trilhões de dólares neste conflito, o governo dos Estados Unidos nunca conseguiu remover totalmente a influência do Talibã naquele país. Até 2014, as tropas estadunidenses estavam envolvidas diretamente em combate com os remanescentes. Mas em outubro daquele ano, o papel do exército dos Estados Unidos se tornou de treinamento e apoio logístico às forças armadas do Afeganistão. A partir de então, o Talibã passou a se reorganizar. Além da reestruturação das milícias, o Talibã passou a atuar no interior do Afeganistão, argumentando que a ocupação dos Estados Unidos e os governos de transição
impediam que o nível de vida da população melhorasse. Em fevereiro de 2020, o Talibã e o governo dos Estados Unidos assinaram um acordo de paz que previa o fim da ocupação estrangeira no país. Apesar da transição entre os governos de Trump e Biden ter gerado atrasos no planejamento inicial, em maio de 2021, as últimas tropas estadunidenses começaram a se retirar. Conforme as forças armadas do Afeganistão eram deixadas como única linha de defesa em diversas regiões do país, o Talibã avançou na captura dessas demais regiões. No começo de agosto, haviam apenas cerca de 650 soldados dos Estados Unidos dentro do Afeganistão. Conforme o Talibã capturava mais regiões do país, o exército afegão permaneceu com apenas 2 pelotões, ambos na capital, Cabul. Com pouca resistência, o Talibã aumentou a intensidade e a agressividade das ações, chegando a Cabul nesse último domingo. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, fugiu do país algumas horas antes das tropas do Talibã avançarem sobre Cabul. O grupo, que chegou aos limites da cidade na manhã de domingo, 14 de agosto, afirmou que não tomaria a capital antes de negociar uma transição pacífica do poder. Mas com a fuga de Ghani, o Talibã decidiu entrar na cidade. Em comunicado, o grupo afirmou que a mudança de posição aconteceu para evitar o caos e saques, uma vez que a polícia local abandonou o posto. Na incursão, as tropas do Talibã tomaram prisões em Cabul e Bagram, libertando milhares de prisioneiros. Entre os libertos, existem membros do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. Na noite de domingo, o Talibã chegou ao Palácio Presidencial e declarou a retomada do governo que foi deposto em 2001. Galera, aqui é o Everton e eu vim no final do vídeo só pedir desculpas pela qualidade do vídeo. É que eu ando um pouco sem tempo para gravar e editar por conta de faculdade e trabalho. Então eu prometo que eu vou regravar esse vídeo, vou fazer uma versão bem gravada e bem editada para vocês, porque vocês merecem. Mas não me deixem na mão não, deixem o seu curtir, os seus comentários, compartilhem com os amigos, porque a interação de vocês é muito importante. E novamente eu repito, esse vídeo vai ter uma nova versão bem gravada e bem editada para vocês.